com vocês, né? Pessoal tão culto, né? Falando tão difícil, assim. Você não viu nada, viu? Você não viu nada. Gente, eu sou o Leandro Raffer, venho da engenharia, depois fiz desenvolvimento humano, estou terminando psicologia e saí assim, né, da área de engenharia para ir para o desenvolvimento humano. Hoje trabalho com o autismo porque eu estou dentro do espectro do autismo e fiz essa transição para entender vocês. Eu digo isso. Porque, na verdade, era um mundo em que eu não me encaixava. Não. Sempre falo assim que, na verdade, sim, eu sempre tive um pensamento de que não suportava muito pessoas. Hoje eu tolero vocês, assim. E é verdade. E assim, é muito difícil para mim conviver no meio social. Então, eu fui procurar meios de entender como que a sociedade se organizava para mim tentar diminuir esse custo. Então, eu fui buscar meios de me ajudar, vou ser muito sincero. Fui egoísta. Hoje eu sou ainda, mas fui mais. E aí eu percebi que dava para ajudar outras famílias. Então, comecei ajudando outras famílias também a ajudar as suas crianças e tal. E aí fui para as escolas como contador de histórias. Hoje eu tenho uma clínica disciplinar em Americana, onde a gente trabalha com desenvolvimento. Temos N profissionais lá também. Hoje eu presto serviço para secretarias, a unidade de ensino é no estado todo. Hoje eu treino em torno de 4.000 profissionais dentro do estado. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava treinando o pessoal do AE de Cosmópolis. Então, hoje eu treino em torno de 4.000 profissionais, que é um treinamento voltado para esse olhar do autista. Eu tento trazer um pouquinho disso. E é disso que eu venho trazer hoje um pouquinho para vocês. Porque falar de autismo é muito bom, é importante. Mas falar sobre autismo é só quem vive. E às vezes é só quem vive que sabe um pouquinho de como é complicado, como que o mundo se organiza. E muitas vezes a gente não para escutar o autista, por mais que ele seja não verbal. A gente não para escutar, para entender um pouquinho do autista. Às vezes você olha para mim e não entende um pouquinho de como é a nossa vida. Eu cheguei aqui, por exemplo, uns 20 minutos antes. E porque para mim uma previsibilidade ela é muito, mas muito importante. E eu estava fazendo muita estereotipia por questões de previsibilidade. Porque para mim, o horário para mim ele é muito importante por conta de previsibilidade. E não é uma crítica, é uma questão que para mim é algo que foge do que eu tinha previsto. E para mim estava me dando muita estereotipia ali sentado. E a minha vontade era de ir embora. Porque assim, já deu para mim. Você entendeu? Por quê? A minha rotina é diferente da sua. E aí você pode falar assim, Leandro, mas espera mais um pouco. Eu já estava no meu limite. E a estereotipia é algo incontrolável. Eu estava ali. Não sei se você percebeu, mas eu estava ali. A minha estereotipia, eu faço assim com a mão. A minha estereotipia, eu tornei ela social, então eu faço assim, e no final tenho que fazer isso.
E eu estava fazendo e não estava parando mais. Eu estava fazendo e não estava parando e fazendo. E isso vai subindo até um ponto que fica insustentável. E o cortisol sobe lá em cima e trava a minha mandíbula. Eu não tenho a ponta dos dentes. Eu tive que reconstruir tudo, a ponta dos meus dentes. Porque eu uso, sabe aquela placa? Eu uso de dia, que ele trava de estresse. Por conta de coisas simples. Por conta, por exemplo, né, de um atraso da minha esposa de 10 minutos. Você percebe? Então são coisas que é uma rotina que a gente às vezes não entende. E às vezes a gente olha para o autista e enxerga. O que a gente enxerga às vezes é alguém que não se encaixa na sociedade. É alguém, às vezes, que tem uma aparência um pouco diferente, ou que parece meio desajeitado. E aí, a gente fica meio parecendo assim. Sabe? Às vezes eu me sinto assim, sabe? Aonde eu vou, às vezes eu me sinto assim, meio diferente. E não me encaixo em todos os lugares que eu vou. Eu não me encaixo nas caixinhas. Eu não me encaixo dentro da sociedade. Por isso que é difícil para mim, mesmo eu tendo certas habilidades, tendo certo desenvolvimento, é difícil. Por isso, falar sobre autismo, a gente precisa estourar essa bolha social. Porque senão, tudo o que a gente construiu até hoje, falando de leis, falando de projetos, não vai servir. Porque para quem vai usufruir disso, muitas vezes, não vai ter sentido. Minha cidade, por exemplo, investiu em vagas, estacionamento. Mas pergunta para alguma família se elas saem de casa. Elas não saem de casa. Mas o que adianta eu ter leis garantindo vagas de estacionamento se elas não saem de casa? Então, muitas vezes, a gente precisa furar essa bolha social. Que a gente não para ouvir. Eu sempre digo, ouvir com o coração. Parar para ouvir o autista. Ouvi-lo. Por que ele morde? Por que ele bate? Será que é porque ele não tem algo melhor para fazer? Porque se ele tivesse, com certeza ele faria. A gente, às vezes, só quer que mude o comportamento. Mas será que é fácil fazer isso? Gente, eu estou indo para 42 anos. E tem coisa que eu não consigo replicar. E tem coisa que eu não consigo fazer. E que eu dependo da minha esposa para fazer isso. E é tão frustrante. Esses dias, minha esposa, ela pediu para mim levar o carro para trocar, só fazer o balanceamento. Só fazer isso. Balanceamento. Só fazer isso. O carro é zero. Eu tirei da concessionária o carro. Falei, não, eu dou conta. Eu consigo. Não, isso aí, eu consigo. Eu cheguei lá, era só fazer o balanceamento. Eu vou pagar o carro. O cara me cobrou R$700. Porque ele falou que ia trocar isso, que ia trocar aquilo outro, que ia trocar aquilo outro, que ia trocar isso. O carro zero.
O não vinha aqui e voltava. E eu falava assim, fala não. E eu não conseguia falar não. E eu falava assim, fala não, pelo amor de Deus. E eu não conseguia falar não. E eu cheguei lá no caixa para pagar. E eu assim, fala não. R$700. Ela tinha ligado lá. Custava R$85 o balanceamento. Ela tinha ligado, agendado, marcado tudo. Eu gastei R$700 no balanceamento, porque eu não consegui falar não pro mecânico, que era só o balanceamento. Gente, eu fiquei meia hora sentado no carro, do lado de fora, pesquisando no Google. Não é mentira, é verdade. Como pôr fogo na oficina e não ser preso. O Google me respondeu assim, verdade. Não posso responder. Não posso responder essa pergunta. Eu passo lá em frente, não ódio. Gente, eu não fui embora. Eu fiquei pensando, como que eu vou contar isso para ela? Mas ela já sabia, porque o cartão dela bipou. De verdade. E dentre tantas outras coisas, que é muito difícil. E coisas simples. E que eu acabo sofrendo por não fazer, simplesmente por uma dificuldade de desenvolvimento que eu não tive lá atrás. E que hoje eu dependo de outras pessoas para fazer para mim, como por exemplo, ir ao banco e tantas outras coisas que eu sou dependente, que eu preciso de outras pessoas para fazer, eu não consigo fazer. Igual, por exemplo, eu fui no McDonald's e precisava pegar o refrigerante. Eu comi o lanche seco, mas não peguei. Eu não tinha ninguém para ir lá pegar. O refil, que a moça me deu, eu comprei no Totem, e não me deu o refil. Ela só pediu o refil. Eu comi seco. Para não comer, para não ter que pedir o refil. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não se dá conta, que é muito difícil para que o autista faça. Por isso, a necessidade dessa compreensão de se o autista hoje ele precisa de suporte, é porque ele precisa de suporte. Se o autista hoje ele é colocado como uma pessoa com deficiência, não é por acaso. É porque precisa-se de suporte para que ele se desenvolva, principalmente na primeira infância, porque depois vai ficando cada vez mais difícil. Então, o que eu quero hoje passar é assim, que a gente possa ter uma escuta com o coração. É lógico que é ótimo a gente ter programas, ter incentivos, termos leis, mas se isso não vem acompanhado com um olhar diferenciado para as nossas crianças, para as nossas famílias, não vai fazer sentido ter tudo isso. Né? Eu sei que a gente não é fácil. Eu sempre falo assim, convive comigo uma semana. A gente é internado junto. Não é fácil. Eu sei que a gente não é fácil. Eu sei que a gente não é fácil. Te dá trabalho. Eu sei que a gente dá. Te dá mesmo. Mas precisamos de vocês. Obrigado.